Nós estamos aqui para pegar o testemunho aqui da irmã Rânia. Qual foi a experiência que a irmã teve com Deus? Experiência que eu tive com o Senhor, aonde eu estava deitada, na minha cama, no meu quarto, era assim, eu não me lembro direito o horário, mas era entre meia-noite a 1 hora por aí da noite. E ali, eu entrei num sono profundo, onde eu já não dava, não tava tendo mais controle de mim. Quando eu entrei nesse sono profundo assim, eu senti que eu não tava, que meu espírito não tava dentro de mim, mas que minha alma tinha saído, sabe, do meu corpo, que eu não sentia mais nada. E ali eu saí, de repente eu me deparei onde eu encontrava em um lugar onde era um lugar bem escuro, sabe, irmãos? Eu me deparei dentro de um caminho escuro, um caminho muito escuro, 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 que não dava pra ver nada, de tão escuridão. Era uma escuridão tipo a tela dessa televisão aí, ó. Era escuro demais, não dava pra ver nada, 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 nada. E ali, quando eu saí daquela escuridão, eu percebo que durante a escuridão eu tinha uma luz assim ao meu redor. Tava escuro, mas onde eu pisava tinha uma luz, assim, onde eu pisava tinha uma luz, uma claridão, assim, só onde eu tava tinha essa claridão. E ali eu me deparei dentro de um túnel. Esse túnel era semelhante a um fogão de lenha. O fogão de lenha, ele não tem onde não tem o buraco, é a chapa, onde tem a chapa, onde a gente cozinha, e debaixo não tem onde a gente coloca os pau de lenha. Então eu me deparei com um túmulo não, com um túnel, perdão, com um túnel semelhante a esse. E ali eu fiquei olhando aquilo, que coisa estranha, porque eu nunca tinha visto isso, né, irmão? É muito estranho. Porque uma experiência assim que a gente nunca teve, então a gente começa a temer, né? Que eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, que negócio é esse, meu pai? Que negócio é esse, Senhor? É onde eu estou. Eu pensando assim comigo mesmo, mas e aí eu continuei andando. Quando eu entrei nesse túnel, irmãos, quando eu entrei nesse túnel, assim, aí nesse túnel, eu lembro que tinha duas portas, tinha uma porta assim do lado, onde eu tava. Nessa porta que tinha uma porta assim, ó, no meio do negócio do túnel tinha uma porta. E ali eu peguei e de repente eu peguei e me escondi. Eu peguei e saí do caminho do túnel e entrei assim na porta do lado e me fiquei ali escondida. Quando eu me escondi, eu vi, irmãos, na hora que passou muita gente mesmo. Por isso que eu entendi que ali era o portão do inferno. Ali era uma das portas do inferno, que eu me deparei com aquele lugar. E ali eu me escondi ali. Eu saí do meio do túnel e me escondi na porta, onde se encontrava do lado. E ali eu pude ver que aquele túnel estava cheio de almas andando lá dentro, irmãos. Cheio. Eu não vi quem era, porque não deu para ver, porque estava muito escuro lá dentro. Era muito escuro, não dava para ver quem era, mas dava para ver. Eu via as pessoas assim por causa do vulto, aqueles, sabe? Eu vi pela visão espiritual que ali era pessoas que estavam andando e eu escutava assim, elas caminhando, sabe, irmã Leide? Eu escutava elas caminhando dentro do túnel e eu podia ver pela visão espiritual que aquele túnel ali estava lotado de gente e estava caminhando lá para a escuridão. Assim, passava pela porta assim, ó, ia lá pra dentro. E lá pra dentro a escuridão era pior ainda. E ali aquelas pessoas iam e eu fiquei muita hora só olhando e contemplando aquilo ali. Aquelas pessoas andando diretamente para aquela escuridão. E eram muitas pessoas mesmo. Aí, e ali eu fiquei olhando, de repente, quando veio mais a escuridão, cessou mais um pouquinho. E aí dessa vez eu vi passando, irmãos, eu vi passando duas pessoas, um encostado assim no outro. Ele estava com uma capa preta, estava com uma capa preta e a capa preta era de touca e era uma capona grande preta de touca
E essas duas pessoas, elas levavam uma vela bem grande assim, ó. Uma vela branca desse tamanho. Cada um com a vela na mão, dentro de um pire. Irmã, eu lembro que eu fiquei muito tempo ali. Eu fiquei muito tempo contemplando aquilo. Aí eu fiquei sem entender. E eu, meu Deus, o que é isso? O que é? Quem são essas pessoas? Por que tá com essa capa preta e por que tá com essa vela na mão? Essa vela, uma vela grande, assim, dentro de um pire, a vela acesa. E ali essas pessoas passavam. Aí foi e passou no túnel lá pra dentro, pra escuridão. De repente, quando eu olho, irmão, tornou a passar. Passou outra pessoa. Dessa vez, essa outra pessoa, ela tava também com uma capa desses pessoas que mexem com coisa ruim, sabe? Com negócio de magia negra, essas coisas, de bruxaria. Eu pude entender naquela hora. Porque a sabedoria não vem da gente, né? Vem do Espírito Santo. E na hora eu tava tendo essa sabedoria. E ali eu vi essa pessoa com a veste desse tipo. E essa pessoa tinha um chapéu. Não sei se era homem ou se era mulher, porque não dava pra ver de longe. Mas era uma pessoa que tava vestida assim. E ali ela tava com um chapéu assim de estrelinha e de lua na cabeça. Tipo desses de mágica. É mais ou menos assim, pra ficar mais fácil de entender. É tipo roupa de mágica. Ela tava, só que tinha esse desenho de estrela e lua. Tanto na roupa como no chapéu. Era um chapéu assim pontudo. E aí essa pessoa foi e passou também pra escuridão. E eu fiquei muito tempo contemplando aquilo lá escondido naquela porta. E ali, de repente, aí por último passou uma personagem que meus meninos assistiam muito e eu proibi de assistir, sabe? Que passava na TV Cultura, Irmã Leide e Irmão Francisco. Passava na TV Cultura essa personagem, que eu não me lembro direito o nome, mas como que era tipo uma palhaça, sabe? Que ela é uma personagem de uma menina, que ela pinta a cara. Não sei se era essa. Eu não sei se era essa aí, não. Luiz. Mas era uma menina que ela pintava assim a cara e eu sei que ela também passou. Passou nesse túnel que eu vi. Ela foi a última a passar. Eu fiquei olhando assim. Aí depois eu peguei, quando eu vi essas pessoas todas passando, aí eu peguei e saí assim do esconderijo que eu tava, da porta do lado, e fiquei no meio de novo do túnel. E ali eu tava realmente naquele túnel de novo ali no meio. Só que quando eu tava, aí tinha um claridão assim ao meu redor, aos meus pés, assim, tinha um claridão. Que ali eu não tava escuro, mas onde eu tava claro. E ali, aí depois de repente, veio um vento, sei lá, um trem me puxando lá pra dentro, pra escuridão. Que é uma coisa assim que a gente não controla o corpo da gente. É tipo um redemoinho que puxa a pessoa lá pra dentro da escuridão, que vem esse redemoinho de lá de dentro que puxa a pessoa, que a pessoa não controla o corpo da gente. A gente não tem controle com a gente mesmo. E ali, aquele redemoinho tava me puxando lá pra dentro. E onde eu ia, a luz também ia. A luz que tava assim nos meus pés, assim, sobre mim, ia. E ali eu peguei e falei bem assim, misericórdia, meu Deus, eu vou entrar aí dentro mesmo, o que tá acontecendo? Aí depois eu peguei, quando eu ia assim, lá no meio do caminho para entrar, lá na escuridão, aí eu ouvi uma voz, que eu creio que é a voz do Senhor falando comigo. Eu ouvi uma voz tremendamente falando assim comigo, falando assim, pra mim, não dê mais nenhum passo. Falou bem assim, para aí onde você tá e não dê mais nenhum passo. Falou bem assim pra mim parar onde eu tava e não dar mais nenhum passo. E aí, quando eu ouvi aquela voz assim, eu cheguei a temer por dentro. A voz de Deus mesmo. Eu temi por dentro, irmã Leite, quando eu ouvi aquela voz. Aí, quando eu vi aquela voz do Senhor que mandou eu parar e não dê mais, falou, para aí mesmo onde você está e não dê mais nenhum passo, desse jeito.
E aí eu peguei, parei e comecei a temer. E foi aí, Glória a Deus, irmão. foi aí que eu comecei a falar, Senhor, me dá força para me controlar. Eu pensando no meu pensamento, preciso de força para me controlar, para eu poder sair desse lugar. E aí o Senhor foi e me deu eu assim, retomei uma força assim que foi dada pelo Senhor mesmo, né? Que eu tava sem a força, mas nessa hora, quando o Senhor mandou eu parar e não dar mais nenhum passo, que eu pensei assim comigo mesmo que eu tava sem forças assim. Aí o Senhor foi e me deu uma força, me encheu de forças e ali eu saí daquele lugar. Quando eu saí daquele lugar, eu pude contemplar, eu saí correndo. Aí quando eu saí, eu lembro que meu espírito saiu depressa. E ali eu pude contemplar, quando eu olhei para trás assim, eu pude contemplar, irmã, que tinha um espírito lá que tava toda a vida me observando. Ele tava toda a vida me observando. E ali o Senhor falava no meu coração, o Senhor falou no meu coração. Quando eu ouvi a voz do Senhor para me parar, ele falou de verdade. Que eu ouvi a voz dele falando comigo. Mas quando sobre o espírito que estava lá me observando, o Senhor falou no meu coração. Esse espírito estava te observando o tempo todo. Aquele espírito ali estava me vendo o tempo todo. Quando eu estava observando aquelas pessoas passar ali, então aquele espírito ali estava observando tudo que eu estava fazendo ali, tudo que eu estava vendo. E ali, quando eu saí depressa, aquele espírito veio atrás de mim, com grande fúria, assim, pra cima de mim, sabe? Doido assim, pra, se ele pudesse, irmã Leide, irmã Francisca, se aquele espírito ali pudesse me pegar ali, ele me pegava naquela hora. Mas o Senhor, ele não deu autoridade para aquele espírito me pegar. E ali, porque eu creio que o Senhor ainda tem algo na minha vida. É verdade. Ali ele veio com grande fúria, aquele espírito. Eu saí imediatamente, aquele espírito também atrás de mim. Aí eu lembro que eu cheguei, quando eu saí daquela escuridão, eu cheguei numa rua clara. E aí quando eu cheguei numa rua clara, numa cidade clara, e ali tava tendo um monte de pessoas andando assim no meio da rua, e ali era a noite, e aí pessoas vinham e pessoas iam. E eu correndo, e aquela coisa, aquele espírito atrás de mim, que eu não vi o rosto dele, mas eu vi que ele era uma coisa assim, um trem assim cabeludo, que não dava pra ver o rosto dele. Ele era cheio de cabelo assim no corpo e na cabeça, eu não via o rosto. E as roupas dele eram toda rasgada, as vestes, tinha umas roupas assim rasgadas assim, que eu não sei o que era, que eu não olhei direito, que eu tava com muito medo. E ali eu saí na carreira aquela coisa lá atrás de mim, aquele espírito ali atrás de mim, aquele espírito imundo, né? E ali que ali era um demônio, né? Que nós sabemos que ali era um demônio, ali não era obra de Deus. E ali, aquele demônio ali atrás, me perseguindo com grande fúria, onde eu ia, aquele demônio entrava. Eu acho engraçado que tava cheio de pessoas, tava tendo feira. Eu lembro que tava tendo umas barracas de verdura e muita gente comprando e andando na rua. E eu passei correndo e aquele espírito atrás de mim. E as pessoas não estavam vendo, irmã Leide. Eu creio que elas não estavam vendo porque ele passava assim das pessoas e não fazia nada. A fúria dele era só pra cima de mim. E ali eu corria com medo e falando, meu Deus do céu, misericórdia, não deixa... O que vai ser de mim, Senhor? Não deixa esse espírito me alcançar, meu Deus. Aí foi assim, aí o Senhor tornou a falar no meu coração. Dessa vez o Senhor falou no coração, filha, faz a minha obra. Tremendo. Quando eu falei assim, Senhor, não deixe esse espírito me alcançar. Tem misericórdia de mim. O Senhor falou no meu coração, filha, faz a minha obra. Amém, irmão. E ali eu senti, sabe o que eu fiz? Sabe quando foi que esse espírito foi parar de me perseguir, irmã? Eu lembro que quando eu entrei assim em um corredor onde tinha umas paredes, assim, as pessoas estavam passando nesse corredor e tinha umas paredes assim, e tinha uma escada assim também. E ali eu lembro que eu peguei uma mesa, que eu não sei de onde era essa mesa. Eu não sei, irmã. Eu não sei como foi aquilo. Eu peguei uma mesa, assim, de madeira, que eu não sei de onde, porque eu tava andando no meio da rua, né? Eu não sei de onde apareceu essa mesa, mas o Senhor sabe. E ali eu peguei aquela mesa de madeira e coloquei assim, e nisso o espírito vinha correndo, doido pra me agarrar. Ele vinha com grande ganância pra me agarrar. E ali
Eu peguei aquela mesa e coloquei assim, peguei uma toalha, tipo essa mesa aí, ó, irmão Francisco, uma mesa tipo essa daí. Peguei uma toalha, forrei a mesa, que eu não sei de onde apareceu isso, que eu tava no meio da rua. Peguei a mesa, peguei a toalha e forrei, e peguei uma Bíblia, tipo essa daí que o irmão Francisco tá, uma preta, que eu lembro da cor da Bíblia, era uma Bíblia da capa preta. Aí eu peguei e botei assim, coloquei assim a Bíblia em cima da mesa que eu tinha forrado. Aí abri a palavra e comecei a ler. Quando eu comecei a ler a palavra, quando eu olhei, o Espírito já tinha sumido, não estava mais. E ali eu fui, quando eu olhei assim, as pessoas passando e ficaram tudo me olhando, as pessoas que estavam ali comprando aquelas verduras, passou, aí elas começaram a me ver, né, começou a me olhar. E ali quando eu procurei, que eu abri a Bíblia, que eu fui procurar, aí foi eu que fui procurar. Eu falei, agora eu quero ver se ele vem. Aí eu peguei e saí assim, e fui procurar ele já não estava mais. Não estava, tinha sumido, irmã. Sumiu, aquele espírito imundo tinha sumido, irmã Lídia. Glória a Deus. Aquele demônio tinha, voltou, saiu por retirada. E ali, eu peguei e acordei, assim, quando eu acordei no meu corpo, eu acordei com grande, assim, sei lá, com grande preocupação e medo também. Aí eu levantei assim, acordei de mim, despertei no meu corpo, e eu levantei e fui orar. Quando eu fui orar, eu comecei a orar e pedi ao Senhor entendimento, que até que eu não estava entendendo o porquê de tudo isso. Aí eu fui, Senhor, o que é que o Senhor faça a tua vontade, Senhor, na minha vida, porque até agora eu não estou entendendo, naquele momento eu não entendi o porquê daquilo. Eu sei que foi forte, viu? Foi forte mesmo, irmão. É a obra que Deus tem na vida da irmã que é grande. Deus não quer que a irmã fique assim prostrada. Deus quer que a irmã fica na frente da obra, fazendo a obra dele. Amém. Esse foi o testemunho da irmã Rânia. Que Deus abençoe.